declaramos e definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. E inscrevemos-los no catálogo dos santos, estabelecendo que em toda a Igreja sejam devotamente honrados entre os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Francisco Marto nasceu em 11 de junho de 1908 e foi batizado no dia 20 de junho. Jacinta, sua irmã mais nova, nasceu a 5 de março de 1910 e foi batizada no dia 19 desse mês. Ambos nasceram em Aljustrel e foram batizados na paróquia de Fátima. Eram os mais novos dos 7 filhos de Manuel Pedro Marto e de Olímpia de Jesus e primos de Lúcia de Jesus. Francisca, Jacinta e a Lúcia, estes 3 meninos da Serra da Aires, são crianças normais, como as crianças da Serra da Aires, que tiveram uma experiência especial e cuja experiência vai marcar as suas vidas. E vai marcar de tal forma que se tornam para nós testemunhos e desafio para a nossa vida cotidiana, digamos assim. À partida não podemos dizer que tenham algo de especial, a não ser serem crianças e frágeis. E nós damos-nos conta, a olhar para o agir de Deus na história da salvação, que Deus tem uma predileção especial precisamente pelos pequenos e pelos pobres. E o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, crianças normais, de umas famílias normais, com um comportamento que em nada se distinguia do comportamento das famílias daquela época aqui na Serra da Aires, são crianças tão simples e tão pobres que Deus escolhe para que todos nós possamos saber que a graça que se vai gerar não vem deles, mas vem de Deus. Ou seja, que a força é de Deus, mas não destas crianças. E isto é muito mais simples de demonstrar, ou de se provar, ou de se testemunhar, quando os instrumentos escolhidos por Deus são simples crianças, normais, analfabetas, com uma fé muito simples, uma fé vivida no seio da sua família. Estas crianças vivem a contar os dias do ano precisamente da mesma forma como era contado na década anterior e ainda na década anterior e no século XIX. Isto é, vivem a contar o ano pelas estações, pelos dias de festa, do calendário religioso, obviamente. Portanto, a contar os dias que faltam para o Natal, os dias que faltam para a grande festa que é a Páscoa, os dias da Quaresma, com as tradições religiosas e com a forma de viver que esses tempos imprimem na sociedade em que estão inseridos, na comunidade em que estão inseridos. Onde a figura do padre é uma figura tutelar, onde a figura do professor é uma figura tutelar, ainda que essa figura não esteja disseminada por todo o Portugal nesse tempo, onde a figura daquele que tem alguns conhecimentos de enfermagem ou a figura do médico é tutelar. Portanto, estamos a falar de comunidades rurais que pautam a sua vida pelos trabalhos agrícolas e pelos ciclos festivos que estão relacionados com o calendário religioso e com o calendário da natureza. O Francisco e a Jacinta não podiam ser mais diferentes. E é muito curioso porque a Lúcia, se tivesse que os escolher para esta aventura, não os escolheria. Ou seja, a forma como a Lúcia os vai descrevendo e que nos fica registado nas suas memórias, mostram 2 irmãos muito diferentes entre si e que, por um lado, também mostravam ou provocavam alguma antipatia na Lúcia, o que não deixa de ser curioso. Muitas vezes nós, para as nossas aventuras, gostamos de escolher aqueles que gostamos mais. Deus tem outros critérios. O Francisco era um menino tímido e reservado, que gostava de mais estar metido com as suas coisas, não ligava muito às contendas com as crianças, não se importava de perder, era metido consigo, digamos assim. A Jacinta era a mais nova dos seus irmãos, ao contrário do seu irmão, gostava de ser a estrela. É assim que eu gosto de pensar na Jacinta. Cheia de entusiasmo, gostava de dançar, gostava de ter os mimos e as carícias, gostava de ter o centro das atenções. Uma típica menina mais nova numa família rodeada de carinho. O Francisco e a Jacinta em nada se distinguem das crianças da sua época. Gostavam de brincar, gostavam de jogar.
O Francisco, por exemplo, não se importava de perder. Isto já constituía um grande problema para a Jacinta. Há também pormenores, por exemplo, onde vemos estas disputas entre rapazes de aldeias vizinhas, que o Francisco também vai arremessar algumas pedras aos rapazes de boleiros, quando há uma rixa entre eles. Gostavam dos animais e dos pássaros, da natureza, gostavam de estar na companhia uns dos outros. Também gostavam de rezar, aquelas orações mais simples, embora apressadamente, porque queriam jogar. E é muito bonito que a Lúcia descreve, por exemplo, que eles, querendo obedecer aos pais para rezar, diz a Lúcia, como todo o tempo lhes parecia pouco para brincar, então apressam a oração. Ou seja, com isto conseguimos ver que são crianças normais, porque as crianças, quando são normais, todo o tempo lhes parece pouco para brincar. Também vemos que mesmo depois das aparições, e há um pormenor curioso com o Dr. Carlos Azevedo Mendes, já estamos em setembro de 1917, já se deram as aparições, já se deu aquele incidente difícil da prisão, e elas, em setembro, portanto já após a prisão de Vila Nova de Ourém, continuam a querer brincar e quando o Dr. Carlos Azevedo lhes pede que o conduza até à Cova da Iria, eles deixam-no ir à frente para ver se perde nas encruzilhadas e começam a rir sempre que o senhor se perde, que é uma coisa tipicamente de crianças, gostam de se rir com os erros dos adultos, com aquelas coisas que vão correndo mal. Ou seja, até depois das aparições e com aquele momento intenso, psicologicamente intenso, como é o episódio de Ourém, conseguimos perceber que psicologicamente estas duas crianças continuam a ser crianças perfeitamente normais. As aparições de Fátima decorrem na segunda década do século XX e claramente mostram um Portugal que se encontra com um constante desafio relativamente à questão religiosa. O mundo está pela primeira vez a viver um grande conflito ao nível mundial. Portugal encontra-se num tempo de grande carestia de vida. Podemos dizer que Portugal se encontra também confrontado com esse conflito à escala mundial, uma vez que há jovens portugueses que entram na Primeira Guerra Mundial. Portugal está também a desenvolver um processo político muito desafiante para a Igreja, isto é, a partir de 1910 vive a mostrar do ponto de vista da lei que é possível demonstrar às populações que a ideia de Deus pode não fazer sentido nas suas vidas e, portanto, nós vemos um contexto histórico que mostra uma grande dificuldade em olhar para a questão religiosa de uma forma natural, ainda que se note perfeitamente uma diferença muito grande entre aquilo que é legislado e aquilo que é vivido. Se nos grandes centros das cidades, e nesse tempo nós temos 2, 3 grandes cidades no país, nós vemos um constante apelo a que essa lei republicana se coloque na vida dos cidadãos. Nós também vemos que há todo um Portugal rural que vive mais ou menos afastado dessa ideia e continua a entender que Deus está presente na história da humanidade. A sua educação cristã, simples mas sólida, teve como seus principais agentes seus pais, que foram para eles um exemplo de fé comprometida, de respeito por todos, de caridade para com os pobres e os necessitados. Ainda muito novos, começaram a pastorear o rebanho da família. Francisco tinha 8 anos e Jacinta 6. Em 1916, na primavera, no verão e no outono, veem o Anjo da Paz. Entre maio e outubro de 1917, em cada dia 13, em agosto no dia 19, foram visitados pela Virgem Maria, a Senhora do Rosário. Na primeira aparição, em 13 de maio de 1917, a Santíssima Virgem fez-lhes um convite. Quereis oferecer-vos a Deus? Com sua prima Lúcia responderam: sim, queremos. Não compreenderam tudo imediatamente, foram compreendendo progressivamente à medida que se dava às aparições. Também, e outro elemento, não é apenas a Virgem Maria que lhes explica tudo.
gosto de ler, por exemplo, com muito interesse, os diálogos que vão tendo uns com os outros, ajudando-se uns aos outros a perceber o que lhes tinha acontecido. Vemos o Francisco, por exemplo, a perguntar: mas quem é o Altíssimo? Isto após a aparição do anjo. Vemos, por exemplo, a Jacinta a perguntar: e como nos havemos de sacrificar? Vemos a estimularem-se uns aos outros. Ou seja, não perceberam logo tudo. Vão percebendo devagarinho, à medida que as aparições vão decorrendo, à medida que eles mesmos vão respondendo aos pedidos de Nossa Senhora, ou seja, a própria vivência do que Nossa Senhora lhes ia pedindo era uma fonte de um maior aprofundamento daquilo que lhes tinha sido revelado pelas palavras da Virgem ou do anjo. Mas também eu creio que não entenderam tudo profundamente até ao fim. Aliás, vemos mais na vida da Lúcia uma reflexão que dura até aos seus 97 anos de vida, a aprofundar como vê os acontecimentos, como vê aquilo que lhes aconteceu. Nós só temos acesso àquilo que foi o comportamento destas crianças a partir da mediação das fontes que hoje estão nos arquivos e que continuam a ser aprofundadamente estudadas. Essas fontes, esses documentos, mostram-nos crianças surpreendidas. Em primeiro lugar, com aquela notícia da qual se dizem testemunho. Na verdade, eles garantem que veem a Mãe de Deus, e depois surpreendidas com as multidões de pessoas que acorrem aos seus lugares, aos lugares com os quais estão familiarizados e que as começam a interrogar sobre esse acontecimento. E essa surpresa gera comportamentos nessas crianças. Os documentos da primeira hora mostram crianças a serem interrogadas e a descreverem aquilo que veem, inclusivamente a descreverem ao pormenor, portanto dizendo sobre as vestes de Maria, que identificam como a senhora mais brilhante que o sol, que uma mulher toda revestida de luz e, portanto, que identificam como a Mãe de Deus, mas também a descrever não apenas a questão visual, mas a descrever os diálogos. E nesses diálogos encontramos a sua forma de reagir a este fenómeno sobrenatural. Mas vemos-las também surpreendidas pelos interrogadores, aqueles que vêm aqui e que lhes perguntam, e nós só temos acesso a uma percentagem diminuta, assim eu acredito, desses interrogatórios. Portanto, estas crianças foram interrogadas por muito mais pessoas que lhes fizeram, obviamente, perguntas e que não as deixaram por escrito. Também as vemos muito militantes na sua forma de dizer o sobrenatural. Na verdade, tiveram muitas ocasiões para se contradizerem, tiveram muitas ocasiões para voltarem atrás com a sua palavra, mas garantem que o seu testemunho é verdadeiro. Aliás, quando a Igreja olha para aquilo que elas estão a dizer, aquilo que vai dizer é que, de facto, o testemunho daquelas crianças é digno de crédito. Se quisermos, em última análise, quando Dom José Alves Correia da Silva vai tornar dignas de crédito as aparições, aquilo que Dom José está a dizer não é que a Igreja viu a figura de Maria. Aquilo que Dom José está a dizer é que aquelas 3 crianças de uma determinada comunidade, de um determinado contexto histórico, afirmam que viram Maria e a Igreja acredita no seu testemunho. Isto é muito interessante porque é a Igreja a acreditar no testemunho de 3 crianças que, na verdade, ninguém imaginava poderem ser protagonistas de uma história tão grande. A fama de santidade do Francisco por algum motivo, sobretudo da Jacinta, espalhou-se muito cedo. Nós, nos testemunhos recolhidos, quer na documentação crítica de Fátima, quer nos inquéritos para o processo de beatificação, encontramos relatos de muitos que já em vida se surpreendiam, sobretudo pela conjunção, parece-me, de 2 elementos que não estávamos habituados a ver conjugados. Por um lado, a nota de santidade e, por outro, a simplicidade. Diríamos mesmo até a banalidade das suas vidas. A surpresa estava precisamente nesta combinação de atitudes de fundo tão díspares, a santidade e a simplicidade. Não entenderam a exposição e creio à partida que não gostaram dela, nenhum dos 3. E reagem de maneira diferente. O Francisco, que não ouvia e tinha medo de não transmitir bem o acontecimento, aliás, eu penso que nem era o medo de não transmitir bem, era mesmo o gosto de não, aliás, o não gostar de se expor. O Francisco esconde-se.
e quando vê muita gente a aproximar-se e já vai intuindo que é para fazer perguntas, ele esconde-se até no alçapão que existe na sua cozinha. Portanto, vemos que vai fugindo. A Jacinta, que era muito expansiva na presença da Lúcia, na sua ausência ficava mais tímida e como que aguardava a presença da Lúcia para começar a falar. Mas também nisto tenho que dizer que a Jacinta, a partir da experiência de maio, de 13 de maio à noite, deixou de gostar de falar. E porquê? Porque ela é a primeira a falar, sobretudo após ter prometido à Lúcia que não o faria. A Jacinta fica tão mortificada por ter dado origem, no fundo, a que se conhecesse as aparições e que começassem estas complicações e estes desafios, que nunca mais ninguém quase lhe consegue arrancar uma palavra. E vemos que os protagonistas, outros como o Dr. Formigão, os párocos que os interrogavam, não conseguem arrancar nada da menina. Portanto, eles não gostam da exposição. É esta grande massa de peregrinos que, entretanto, os vai buscando. E eu creio que por 2 motivos. O principal é porque não queriam ser os protagonistas, porque não se sentiam os protagonistas do acontecimento. A grande protagonista era Nossa Senhora e eles, no fundo, não queriam ter um lugar que não lhes pertencia. Isso também se vê no Francisco. E eu, por outro lado, e também gosto de sublinhar isto, quando se davam conta de que era importante também transmitir, sobretudo a Lúcia e também a Jacinta, então ficam, respondem aos múltiplos interrogatórios e oferecem como uma oportunidade de um sacrifício, segundo a lógica daquilo que lhes foi pedido pelo anjo e por Nossa Senhora. Mas afinal, o que tinham estas crianças de tão especial que cativaram tanta gente que se mobilizou para a Cova da Iria daí em diante? O modo simples como se exprimiram, a coerência quanto à mensagem essencial, apesar de ligeiras divergências quanto a pormenores, a demonstração de firmeza, coragem e, simultaneamente, discrição, são marcas de uma história de santidade que haveria de seguir o seu curso com a lentidão própria destes processos. É a coerência em relação àquilo que eles dizem, um e outro, e dentro daquilo que diz cada um, portanto, o facto de não se contradizerem, mas também, e sobretudo, a coerência em relação à sua vida. E é isso que os testemunhos que temos da época sublinham. São os pequenos detalhes, o testemunho de alguém que diz que, passando uma tarde junto à cama de Francisco, quando ele já estava perto da morte, que diz, sente-se algo diferente dele, parece que Deus nos fala, que está presente. E não são sequer capazes de explicar o porquê, mas já uma compreensão de que aquilo que eles dizem bate certo com aquilo que eles fazem e a forma como fazem. E esta fidelidade àquilo que Deus lhes diz, que eles dizem que Deus lhes diz, que transparece não só pelas suas palavras, mas sobretudo pela sua vida, é o que faz atrair as pessoas, estou convencido. É que quem faz deles santos é o próprio Deus, é a experiência de Deus que os transforma. Porquê é que o digo? Porque, de facto, a vida do Francisco e da Jacinta são vidas simples. E é esta a surpresa da história da vida deles. Aquilo que espantou os que se cruzaram com eles é esta mescla inesperada, como dizia, entre santidade e simplicidade, que nos faz até repensar hoje sobre o que é que significa ser santo. Estou convencido de que a história de santidade do Francisco e da Jacinta, a de outros também, mas especificamente a do Francisco e da Jacinta, pela meninice das suas vidas, obriga-nos a repensar o significado da santidade. Porque nós, se buscarmos os feitos grandiosos e heroicos que marcaram o seu percurso breve na aldeia de Fátima, o que nós encontramos é a banalidade da vida. A expressão é forte, mas peso-a. É a banalidade da vida de 2 crianças da época deles, que simplesmente aceitaram fazer o que Deus lhes pediu, não porque o compreendessem, porque eles de facto não o compreendiam, nem tinham instrumentos para compreender aquilo que lhes era pedido, mas simplesmente porque era Deus que lhes pedia. E procuraram a fidelidade, e também não a fidelidade como um exercício de ascese ou de purificação interior, mas como uma alegria interior que não lhes deixava fazer de outra forma, mesmo naquilo que lhes custava, mesmo num sacrifício.
É a alegria que leva o Francisco e a Jacinta, é a alegria de viver em Deus que leva o Francisco e a Jacinta a dar a vida pelos outros, mesmo por aqueles que eles não conhecem, que não podiam sequer conhecer. Os processos de canonização de Francisco e Jacinta Marto foram introduzidos pelo bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, em 1952, alguns anos depois de ter tornadas dignas de crédito as afirmações destas 3 crianças. Foi nomeado um postulador, o cônego João Pereira Venâncio, que dará início aos 2 processos. Quando é nomeado bispo de Leiria em 1958, Dom João nomeia o padre Luís Condor como postulador das causas dos 2 pastorinhos, cargo que o sacerdote húngaro ocuparia até 2009, ano do seu falecimento. Em 1979, os processos são entregues em Roma, depois de um longo debate sobre a possibilidade da espiritualidade de uma criança alcançar a maturidade de fé, já que até então apenas se canonizaram crianças cristãs martirizadas. A Congregação para a Causa dos Santos emite então um parecer sobre a idoneidade dos adolescentes para o exercício heroico das virtudes e do martírio, no qual se mostra favorável à possibilidade da canonização de crianças no uso da razão. Como é que a própria sociedade e a Igreja olhou para as crianças? Não nos podemos esquecer que, do ponto de vista histórico, nesta década, nós estamos ainda muito longe de olhar para as crianças como o século XX vai fazer ao longo das décadas que o século XX vai desenvolver. E isso era a maneira como a sociedade do século XX, dos inícios do século XX, olhava para as crianças. São, enfim, adultos menores, não considerados pela sociedade, a que a Igreja, na verdade, vai dar voz, ainda para mais num Portugal que era um Portugal recôndito, no limite da Europa, num lugar mais recôndito também do Patriarcado de Lisboa. Nesse momento, Fátima pertencia ao Patriarcado de Lisboa, um lugar eminentemente rural, que não estava em nenhum mapa do Portugal, nem social, nem político, nem religioso, e são 3 crianças que não são tomadas em consideração, que vão dar voz àquilo que é o sobrenatural a partir daquela manifestação. Reparemos que, neste momento, estamos ainda nessa ideia de que as crianças, tal como todo o ancien regime, portanto, essa antiga forma de viver que o século XX vai cortando aos poucos, não dá voz às crianças. Mas a própria Igreja, no tempo das aparições, está a descobrir que as crianças são, por exemplo, dignas de receber até a comunhão. É com o Papa Pio X, e o Papa Pio X institui a primeira comunhão, a comunhão dada às crianças. Portanto, só nessa altura é que a Igreja chega à conclusão, nos inícios do século XX, é que a Igreja chega à conclusão que as crianças podem tomar a hóstia consagrada, podem comungar Jesus Cristo. E depois, como é que estas crianças vão, ao longo do tempo, mesmo depois da sua morte, mudar também o estatuto da forma de a Igreja olhar para as crianças e de perceber se elas podem ou não ser santas. Portanto, há todo aqui um lugar de informação a partir de Francisco Marto, Jacinta Marto e, obviamente, também de Lúcia de Jesus, não apenas da forma da sociedade ver crianças, de as retratar, de deixar o seu nome nos retratos, mas também da própria Igreja olhar para aquilo que é importante quando é dito por crianças. Nós hoje estamos habituados a processos de canonização bastante mais rápidos, mas os processos de canonização há processos que demoram séculos. Portanto, não é completamente inusual que demore algum tempo, mas creio que neste caso específico houve, por um lado, o facto de que a atenção se focou desde o início, sobretudo na aceitação da credibilidade das aparições de Fátima, e por um lado, e por outro lado também na edificação do santuário, na difusão da espiritualidade do lugar. Por outro lado, era de facto surpreendente que a santidade se pudesse dizer de uma forma tão simples na vida de 2 crianças de tão tenra idade. E isso, de facto, creio que esta perplexidade em relação
crianças santas, ajudou a que se alongasse no tempo o processo. E a prova de que há surpresa é que quando em 1979, portanto os processos diocesanos abrem-se nos anos 50, e quando em 1979 terminam os processos diocesanos de inquérito às dezenas de testemunhas e de um trabalho teológico, de leitura teológica a partir dos testemunhos recolhidos, quando em 79 a documentação é entregue em Roma, abre-se imediatamente ali um longo debate sobre a possibilidade de uma criança alcançar maturidade de fé e, portanto, poder ser declarada santa. La santità è diventare conformi a Gesù Cristo, quindi non si nasce santi, si diventa. Conformi a Gesù Cristo significa figli di Dio, e direi si diventa memorie di Gesù, memorie viventi di Gesù, memorie creative di Gesù, e questo significa semplicemente diventare santi, per cui tutti siamo chiamati a diventare santi. E la Chiesa però alcuni li canonizza, cioè dice davanti a tutti che sono santi, per mostrare delle vie concrete di conformazione a Cristo oggi. E da questo punto di vista direi Giacinta e Francesco, da profeti cristiani quali erano, sono diventati imitatori di Cristo, sue memorie viventi, originali, e così hanno portato a termine la loro missione, che io direi proprio profetica, cioè lo Spirito Santo attraverso di loro ha parlato alla Chiesa portoghese e alla Chiesa universale. Profeti cristiani a pieno titolo, non benché bambini, ma proprio perché sono diventati anche loro bambini del regno dei cieli. E così i tre pastorelli hanno ascoltato con fede ciò che lo Spirito Santo diceva alla Chiesa in quel momento, per ricondurre la Chiesa attraverso le loro visioni private, attraverso la loro rivelazione privata, a una vita più coerente alla rivelazione pubblica di Gesù. La Chiesa ha messo in luce, anche in maniera molto dettagliata, l'eroicità delle virtù di Francesco e Giacinta, proclamandoli prima beati nel 2000 e poi nel 2017 santi. Ora, in maniera proprio simile a quanto avveniva per i profeti dell'Antico e del Nuovo Testamento, il cui messaggio faceva un tutt'uno con la loro vita, anche per Giacinta e Francesco, ma direi, oso dire, anche per Suor Lucia, quindi per i tre bambini profeti di Fatima, i contenuti, il messaggio di Fatima va inteso in maniera unitaria con la loro vita, cioè la forma cristica che lo Spirito Santo, soprattutto attraverso le visioni dell'angelo, della Madonna, di San Giuseppe, di Gesù Cristo, ha dato alle loro persone, non è considerabile semplicemente come il criterio di autenticità della soprannaturalità delle visioni stesse, ma la forma cristica che lo Spirito Santo ha dato ai tre bambini profeti è parte integrante del loro messaggio. Da questo punto di vista non mi sembra casuale, non mi sembra di secondaria importanza il fatto che lo Spirito Santo abbia parlato alla Chiesa non attraverso un solo bambino profeta, ma attraverso tre bambini profeti. In questa scelta divina io intravedo una ricchezza pedagogica dello Spirito Santo che è coerente con il suo modo solito di fare. Basta pensare all'ecclesiologia dell'Apostolo Paolo, il corpo ecclesiale di Cristo fatto da diverse membra, e lo Spirito sospinge tutte le membra verso la comunione dei diversi.
In questo modo lo Spirito Santo salvaguarda l'originalità delle persone, in questo caso di Giacinta, di Francesco, di Lucia anche, originalità che lui salvaguarda proprio attraverso i carismi, in questo caso il carisma profetico, ma lo Spirito Santo valorizza anche le persone per l'edificazione della Chiesa. Ecco la mia intuizione che vi lascerei, cioè grazie alle differenti esperienze spirituali di ciascuno dei tre veggenti, lo Spirito Santo ha suscitato una rivelazione privata ricca, armonicamente differenziata, e differenziata non solo a livello di sorgente, cioè le visioni differenti dell'angelo, della Madonna, di San Giuseppe, di Gesù, ma differenziata anche a livello della foce, altrettanto spirituale, una specie di limpido delta a tre rami: Giacinta, Francesco e Lucia. E se vogliamo soffermarci su Giacinta e Francesco, direi così: nell'esperienza di Giacinta noi vediamo un'imitazione generosa di Cristo, servo sofferente e abbandonato in croce, mentre invece nell'esperienza spirituale di Francesco vediamo un'imitazione più contemplativa di Cristo nascosto nell'Eucaristia, di Cristo silenzioso, di Cristo mite e umile di cuore. Quando há um fenómeno como este, como as aparições, o grande desafio da Igreja é perceber qual é a origem. Se é fabricado por mão humana, pela mente humana, ou se tem um princípio em Deus. E um dos critérios de credibilidade é precisamente este: a qualidade dos instrumentos. E neste aspecto eram tão simples e tão pobres que não poderia ser inventado por eles. E por outro lado vão responder com tanta fidelidade que também isto se vê, mesmo nas dificuldades, a forma como foram fiéis, o quanto o agir e o protagonismo é de Deus. Do ponto de vista do historiador, nós temos que olhar para aquilo que nos fica, portanto, o testemunho, os vestígios da vida destas crianças, e perceber como é que estas crianças influenciaram toda uma comunidade. E essa influência aparece primeiramente na comunidade local, aquela em que vivem, a comunidade familiar, mas depois também a comunidade dos seus vizinhos. E depois como é que aquela notícia que estas crianças trazem à sociedade passa através de elos concêntricos que vão alargando cada vez mais. A notícia passa da comunidade local, da freguesia, do lugar, depois para a freguesia, quando chega ao pároco, mas depois para o conselho, quando chega à decisão do administrador político do território ter de olhar para aquele caso com muita atenção, passa para o governador civil, portanto, desde logo passa do Conselho para uma circunscrição maior, que é a de Santarém, e depois passa para uma escala nacional e logo internacional. Nós sabemos que em setembro de 1917 a notícia que tinha aqui aparecido a partir destas crianças já estava conhecida fora de Portugal, já estava em França. É verdade que, olhando à distância, é fácil dizer isto, percebendo já a escala que Fátima ganhou ao longo do século XX, mas quando analisamos não apenas a sua atitude, mas porque é que eles têm esta atitude de militância, de coerência, de olharem para aquilo que estava a acontecer nas suas vidas e o dizerem de uma forma tão veemente, percebemos que há uma razão, e essa razão prende-se com valores mais profundos que se relacionam com a própria forma de viver em contexto social, humano, isto é, as temáticas que aquelas crianças tomam, sem provavelmente terem consciência de o dizerem desta forma, estão relacionadas com as grandes perguntas da humanidade. Quem somos, para onde vamos, como é que estamos a viver, como é que nos relacionamos com os outros, não apenas a uma microescala, a sua escala, a escala do seu tempo, mas uma escala muitíssimo mais ampla, que é a escala da própria humanidade. Podemos dizer que há uma inevitabilidade se olharmos a partir do século XXI para trás, mas se nos colocarmos
no lugar dos agentes históricos que conviveram uns com os outros, talvez não tivéssemos essa noção. Na verdade, quando olhamos para aqueles que construíram Fátima, constroem-na de facto a partir da sua forma de entender este lugar, mas confrontaram-se uns com os outros naquilo que entendiam ser a questão de Fátima. E é toda a sua ação, que muitas das vezes vemos até contraditória, uns que entendem que deve ser mais rápido, outros que devem ser mais ponderada. Por exemplo, o processo de beatificação e de canonização destas crianças é um processo muito longo, que vai levar que vai fazer com que a Igreja reflita, inclusivamente, sobre o papel das crianças na Igreja, o papel das crianças no contexto da santidade. Podíamos dizer hoje, foi inevitável, mas é inevitável porque a força era de tal maneira, e aquilo de que se falava aqui era uma história de tal maneira de verdade. Eu acho que essa é uma palavra que caracteriza aquilo que aqui acontece. As crianças estão completamente convencidas de que estão a dizer a verdade, e que é uma verdade importantíssima para a humanidade, que leva obviamente a vergar todas aquelas que são as contrariedades que ao longo de um século aparecem relativas a Fátima e relativas inclusivamente às suas próprias vidas. Quando os investigadores, os peritos vão analisar as suas vidas, vão confrontar-se com algumas temáticas que têm que esbater para perceber de facto que aquelas crianças dizem a verdade e que aquela verdade é muito importante, não só para a Igreja, mas também para o mundo. Beatificados, abre-se o caminho da canonização. A 1 de novembro de 2009, depois da morte do Padre Condors, é nomeada uma nova postuladora, a irmã Ângela de Fátima Coelho, religiosa da Aliança de Santa Maria. A 23 de março foi aprovado o milagre de Lucas Maeda de Oliveira, que conduziu à canonização. Estávamos em 2017. No dia 3 de março de 2013, pelas 20 horas, Lucas estava a brincar com a irmã Eduarda. Caiu de uma janela de uma altura de 6,5 metros. Bateu com a cabeça no chão e fez um traumatismo craniano muito grave, com perda de tecido cerebral. Foi assistido na cidade em Juranda, no Brasil, e, dada a gravidade do seu quadro clínico, foi transferido para o Hospital de Campo Mourão, no Paraná. O percurso demorou quase 1 hora. Chegou ao hospital em coma, muito grave. Teve 2 paragens cardíacas e foi operado de urgência. Os médicos diziam que tinha poucas probabilidades de sobreviver. A família devota começou a rezar a Jesus e a Nossa Senhora de Fátima. No dia seguinte, a família, inconsolada, ligou para o Carmelo de Campo Mourão, pedindo às irmãs carmelitas que rezassem pelo menino. E os pedidos de oração partiram da gente para a irmã do Carmelo, na hora de desespero do acidente do Lucas, e ela estava com um chaveiro do Francisco da Jacinta na mão e pediu para os santos ajudarem o Lucas, que era uma criança assim como eles. E ela sentiu tocada que a oração tinha sido atendida. Antes do acontecimento, nós não conhecíamos o Lucas nem a sua família. Então, foi no momento do acidente mesmo, naquele domingo, no dia 3 de março, e que as pessoas ligaram no nosso Carmelo e falaram, né, tem uma criança que se acidentou e que precisa de oração. Né, e falou o nome da família, da criança, do Lucas. Foi a partir daí que nós começamos a conhecer, né? Na segunda ligação, eles ligaram novamente, né, reforçando o pedido de oração, então nós nos colocamos a rezar. Eu tenho, né, uma devoção muito grande à mensagem de Fátima e, consequentemente, ao Francisco, a Jacinta, a serva de Deus e a irmã Lúcia. Mas, especialmente ao Francisco e Jacinta, era a minha devoção mais especial. Então, eu estava crescendo nessa devoção, nesse conhecimento da mensagem de Fátima e nesse amor aos pequenos pastorinhos também. Então, na ocasião, quando aconteceu o acidente, me recordei muito forte, né, de como era uma criança, né, pedir que o Francisco e a Jacinta intercedessem por ele, né, pelo Lucas.
Então foi assim imediato. A gente recebeu a notícia, nossa comunidade estava durante a recriação, né? E logo me veio a figura dos pastorinhos em mente, né? Não preciso pedir intercessão dos dois pela vida do Lucas. Inicialmente foi uma oração individual, né? Eu estava como sacristã naquele ano de 2013 e estava arrumando as coisas da capela para a celebração da Santa Missa. Estava pensando todo dia no Lucas, né? Na criança que estavam pedindo oração. E naquele dia a chave do sacrário estava com a medalha, que em um lado tinha o coração imaculado de Maria, e no outro o Francisco e a Jacinta, né? Só os dois, a imagenzinha dos dois. E naquele momento eu senti interiormente de estar ali junto de Jesus sacramentado e pedir por eles, né? E não pelo Lucas. E não foi nenhuma oração assim espetacular, composta, ou uma ladainha, ou mesmo a oração própria, né? Que a gente fazia para pedir a canonização. Mas foi uma oração muito espontânea, né? Eu só falei, Francisco e Jacinta, por aí, Lucas, por favor. Né? E depois eu pedi para nossa amada e para toda a comunidade colocar essa intenção forte na missa, na Santa Missa, que nós celebramos de tarde. E depois nos outros dias, começamos também a rezar bastante por ele na Santa Missa. O que é que tu sabes do Francisco e da Jacinta? Muita coisa, porque a gente começou a querer saber mais sobre os Francisco e Jacinta Marta, que me ajudaram a ter o milagre de eu voltar com a minha família e conversar com ela. Tu hoje testemunhas isso junto de outras pessoas? Já foste a algum sítio a testemunhar essa tua fé e essa tua devoção? São Paulo, Polônia. A gente recebe muito pedido de oração, porque como você falou, as pessoas se sentem muito fortes, muito endeusadas, mas quando o problema bate a porta, o joelho se dobra. E daí eles procuram as orações, procuram forças maiores que a medicina. E nesse contexto, nos ligam pedindo oração para o Carmelo de Campo Mourão, porque a gente já passou por situação parecida. E com a graça de Deus e as orações, a gente tem recebido muitas mensagens de pedido e posteriormente muito testemunho de graça recebido. Porque normalmente as irmãs mandam mensagem, né? Pedindo, olha, manda foto, é o nome da criança ou de alguma pessoa que está passando por algum problema crítico de saúde. E pede oração para elas e pede para a gente também. Engraçado que na UTI neonatal onde o Lucas ficou, existe uma foto dele lá, né, das crianças que passaram por lá, né, porque a UTI é um lugar, infelizmente, de uma atenção mais rigorosa. Então a foto dele fica ali e as pessoas usam a foto dele e falam, essa criança também passou por uma coisa difícil, mas passou por isso e sobreviveu, então tem que se apegar a Deus e saber que você também pode receber essa graça e tudo vai melhorar. Então ficou um ponto bonito dentro da UTI. Vivemos a graça de ter o Lucas do nosso lado, né? Um dia nos perguntaram como era conviver com um miraculado, né? Eu falei, é como se a gente provasse todo dia da misericórdia de Deus, né? Através do Francisco e da Jacinta. E todo dia 20 na nossa cidade nós temos uma missa de devoção ao Francisco e a Jacinta. Agora no próximo dia 20 de fevereiro, a gente também, a cidade para aqui de Juranda, que virou um marco, né? É um feriado municipal depois da canonização. E sempre levando a mensagem de Fátima e o testemunho do Lucas e os pastorinhos, né? Onde somos convidados a prestar o testemunho e as declarações. Precisamos pedir muito a Deus proteção, lembrar que somos filhos dele e que precisamos nos curvar a ele e pedir proteção para passar por esse transtorno mundial que é esse vírus. Quantas pessoas, né, perderam a vida por esse vírus aí, e dizer que Deus não nos abandona e Nossa Senhora é a nossa mãe e a nossa protetora. Lucas, se tivesses que fazer um novo pedido ao Francisco e à Jacinta, o que é que seria que tu pedirias?
impediria que acabasse esse transtorno de vida inteiro, vírus, e que todas as pessoas que sofrem um acidente sempre tenham uma segunda chance para conseguir falar com seus pais ou ter uma segunda vida para falar. Eu acredito que é especialmente um exemplo de um vivo amor a Deus, sabe? Me toca muito aquela passagem em que a Jacinta fala: se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tem, né, aqui dentro, que me faz amar tanto os corações de Jesus e de Maria. E o Francisco também, com aquele desejo de consolar a Deus, seu amor apaixonado por Deus, pelo mistério trinitário, pelo mistério da Eucaristia. Eu acredito que eles podem ser esse exemplo e esse testemunho de amor a Deus, né? De fazer com que as pessoas busquem se voltar mais para o amor divino. Mas também um exemplo de oração, né? Que eles eram, apesar da tenra idade, eram crianças que estavam com uma vida de oração muito profunda, exemplo de intercessão, exemplo de sacrifícios que eles ofereciam pela salvação das almas e, sobretudo, um exemplo de compaixão. Eles se deixaram tocar tanto pela mensagem de Fátima que se tornaram compassivos, né, com os sofrimentos da humanidade. Eu tenho muito forte isso também, que eles são exemplos dessa compaixão com o sofrimento humano. In questo periodo crocifiggente dell'umanità tante persone si sono scontrate e si stanno scontrando con una realtà molto ruvida di sofferenza fisica e psichica, di reclusione in casa, di ristrettezze economiche che continueranno, di morte in casa, isolata, un po' come Francesco, o ospedalizzata, un po' come Giacinta nell'ospedale di Lisbona. Ebbene, in questo periodo noto però che anche nei momenti di lockdown più duro, più terribile, tanti hanno elevato a Dio una richiesta d'aiuto, di intercessione, certo anche per sé, ma spesso per gli altri, per i propri cari e per l'umanità. E allora mi sembra interessante non solo fermarci a quel dubbio che sorge sempre di fronte a questo numero impressionante di persone sterminate dal Covid in questi mesi, perché anche a noi cristiani nasce la domanda: ma che senso ha pregare in una situazione di bisogno come questa? Dio viene in nostro aiuto, non viene in nostro aiuto? Ma mi sembra che proprio Francesco e Giacinta ci aiutino a fare un passo in più di fronte a questa esperienza, perché ci insegnano che i bambini del regno di Dio osano elevare preghiere di domanda al Dio Abba, al Dio Papà, perché hanno imparato da Gesù stesso a desiderare con Lui tutto ciò che serve per la nostra salvezza e per la salvezza degli altri, ma restando sul nostro versante, sul versante terreno, sul versante appunto di bambini del regno. Perché? Perché Gesù stesso, proprio perché ci ama, vuole che preghiamo con Lui, desideriamo con Lui, ma rimanendo noi stessi. Cioè Cristo, proprio perché ci ama per quello che siamo, vuole che diventiamo come Lui, ma a nostro modo. As duas candeias que João Paulo II e Francisco ajudaram a colocar nos altares da Igreja seguem hoje um caminho próprio. 104 anos depois do acontecimento de Fátima, 4 anos depois da canonização de Francisco e Jacinta Marto, o que sobra destes vizinhos de Fátima, os seus 2 primeiros santos? Que caminho consolidam na Igreja? E que atenção a Igreja lhes dá? Perdendo-nos nesses detalhes, muitas vezes escapa-nos a essência da história destas crianças. Enfim, da história de muitos santos, mas destas em particular. Porque muito facilmente a história destas duas crianças, muito facilmente ao ouvirmos-las, nos perdemos nas questões que nos escandalizam hoje. Falando, por exemplo, do sacrifício, ou falando de uma oração que tendemos a achar monótona como o terço.
quando, na verdade, o episódico destas crianças nos diz, sobretudo, que são vidas entregues a Deus e completamente focadas nele. E, portanto, a perspectiva a partir da qual nós contamos a história do Francisco e da Jacinta pode dar frutos diferentes, segundo a forma como a contamos. Portanto, contar a história. Eu creio que hoje em Igreja precisamos de recuperar este método quase banal também, que é a de fazer evangelização contando história. É aquilo que hoje não temos, é as histórias que nos prendam a imaginação. Uma segunda atitude que me parece importante, que é assumir a figura destes dois santos não apenas em contexto juvenil, embora também, mas como histórias que falam de maturidade de fé para todos os cristãos e para o mundo. O desafio, a tentação seria de achar que, como são crianças, elas só falam no ambiente juvenil. Será que, certamente, mas parece-me que seria muito redutor ficarmos por aí quando, no fundo, aquilo que temos na figura destas duas crianças é o comprovar de que a espiritualidade que em Fátima se desenvolve, portanto, toda uma vivência marcada por uma mensagem específica que nos recorda o Evangelho, encarna perfeitamente na vida destas duas crianças. O culto ao Francisco e à Jacinta já se escapou das mãos daqueles de nós que tínhamos a causa, digamos, a apostolação, o Santuário de Fátima, a própria Diocese de Leiria Fátima. Há algo que escapa e que é levado pelo amor do povo de Deus que tem estas duas crianças. Não sei se levados pelo encanto de Francisco e a Jacinta por serem crianças, não sei porque foram testemunhas de uma visita de Nossa Senhora, o que nos faz pensar que estando perto deles estamos mais perto dela. Não sei porque